Quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para quem está chegando pela primeira vez, eu sou o professor José Antônio e eu fui convidado a trabalhar um pouquinho essa questão da amartiologia, que é a disciplina que trata da questão do pecado. Quero relembrar que nós não vamos ensinar a pecar porque você já nasceu pecador. Por favor, né? Já nasceu. Agora, nessa aula de hoje, nós vamos levantar algumas questões e temos ainda a aula do domingo que vem, mas eu quero adiantar, para que você comece a pensar, a nossa última aula vai estar baseada em João 14:6. Nossa última aula vai estar baseada em João 14:6. Nós queremos fechar a nossa última aula não falando do pecado, mas indicando o caminho que eu não indiquei, mas que o Senhor Jesus indicou. Sabe? Indicando o caminho que Jesus Cristo indicou. Então, enquanto essa aula não chega, nós nessas duas vamos levantar alguns pontos. Evidentemente que você não peca da forma grosseira como é colocado aqui. Evidentemente. Quando nós colocamos aí a questão a questão sexual, que é um tema que mais a palavra de Deus fala em questão de pecado, a questão sexual. Evidentemente que você não peca daquela forma grosseira. Mas muitas vezes nós pecamos quando nós olhamos num noticiário alguém cometendo um determinado crime e a gente não dá a devida importância a ele. Não está na relação de pecados sexuais, porque provavelmente não era o que existia na época, porque o pecado, ele evolui. Não estava a questão do estupro. Não está lá. Mas é pecado sexual. E muitas vezes a gente olha essa questão e não dá assim a devida importância desse evento e tantos outros. E nós estamos pecando, gente. É uma coisa muito séria. Então, o que a gente quer mostrar que pecado é coisa séria. Tá? É tão séria que nos afasta da salvação. É tão séria que nos afasta do nosso Criador. É tão séria que o plano na eternidade de resgate incluiu o sacrifício do Filho naquela cruz. Sério. E às vezes a gente olha o pecado como sendo algo assim, tá. Não, a coisa é séria. E quando nós tornamos o pecado uma coisa séria, o Espírito Santo de Deus age profundamente em nós, de imediato. Lembra do exemplo que eu dei ontem, no domingo passado, em relação a mim mesmo? Agora, a decisão é minha, de aceitar ou não. E isso me remete a essa pergunta. Vamos orar? Oh Deus querido, Deus bendito, Deus de amor, nós te agradecemos a Deus pelo culto de hoje de manhã, que nos traz, ó Pai, uma palavra que já é conhecida, mas numa vertente, ó Pai, de conhecimento que nos leva a definirmos que lado nós queremos ficar. Obrigado a Deus pelo pastor, que tem sido muito claro na exposição da tua palavra. Nós clamamos a Deus pela vida dele, a fim de que cada vez mais ele possa nos expor a tua palavra, de tal maneira, Senhor, que seja compreendida por uma criança. Nós te pedimos isso e pedimos agora a ação do teu Santo Espírito, nesse tempo que vamos passar aqui estudando a tua palavra. Senhor, eu não sei nada. Eu quero apenas ser um instrumento tocado pelo teu Santo Espírito.
É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Domingo passado, nós levantamos essa questão. Por que Deus permitiu o pecado? Ele não podia ter, assim como ele fez com Caim, ele não podia ter prevenido Lúcifer. Lúcifer, do jeito que tu estás andando aí, tu vais te dar mal. Ele não poderia ter feito alguma coisa para que Lúcifer evitasse o pecado? Ele não poderia ter feito alguma coisa para evitar que Adão viesse a pecar? Eu fico com o Deuteronômio 29 e 29, porque as coisas reveladas são para nós. A Bíblia não é clara, ela não fala que Lúcifer começou a se perder e Deus não fez nada. Existe um pensamento, mas na verdade, e assim, se Deus permitiu o pecado, ele deu um livre-arbítrio. Se ele dissesse, tu não pode pecar, mas e não tivesse dado liberdade, quer dizer, você escolhe pecar, peca por não saber, erra o alvo, porque não está enxergando o alvo corretamente, mas não está bem claro que Deus não fez nada. Agora, como Caim foi movido por Abel para que se ofertasse algo para chamar a atenção de Deus, eu acho que isso tocou o coração de Deus. E Abel ficou tão feliz com a aceitação da oferta que Caim ficou irado. Em vez de mudar, Deus ficou tão misericordioso que avisou Caim. Porque a situação que ele estava vivendo não era benéfica, maravilhosa como Lúcifer quando era um anjo de luz. E se era um anjo de luz, tinha luz, o que Caim não tinha. Legal. É interessante que a gente pense em dois momentos da criação. Sim. Tá? Lúcifer e Adão estavam dentro desse plano grande do Senhor. Eles eram acima de nós. Tanto é que coube a Adão colocar nome em todos os animais. Imagina a memória dele se fosse igual à minha. Ele não escreveu os nomes. Ele guardou aqui no computador dele. Então eles tinham capacidade muito superior à nossa. Muito superior à nossa. E essa convivência com o Eterno, trazia a eles um peso de responsabilidade na decisão que deveriam tomar. Mesmo eles, numa condição superior à nossa, eles tinham, como a irmã disse, a capacidade de decidir o que fazer. Agora veja o que acontece com Caim. O Caim já está numa situação de homem caído como nós. E caído como nós. E como caído como nós, o Espírito lembra, olha o que você está fazendo. O próprio Deus disse, olha, veja a decisão que você vai tomar. Há essa diferença. Por isso Adão e Lúcifer, Deus não fez, eles estavam num patamar grande, próximo ao Senhor, e Deus deixou que eles... Agora, em relação a nós, e isso é muito legal para nós, o Espírito Santo de Deus nos chama a atenção àquilo que a gente faz que é errado, ou que a gente está para fazer que é errado. É melhor assim, o Espírito Santo de Deus nos chama a atenção àquilo que estamos para fazer de errado.
a decisão de fazê-lo ou não é minha. Hein? Ele escolheu, então, deixar que eles fizessem isso. Mas parece meio sarcástico, né? Se Deus tivesse detido Adão e Lúcifer antes deles cometerem o pecado, eles seriam uma espécie de robô, não teriam capacidade de decidir a respeito do que fazer da sua vida. Se nós não tivéssemos o direito de até mesmo errar, que sentido teria para nós a cruz? Que sentido teria a cruz? Nós seríamos o robozinho que os senhores nos conduziriam para lá e para cá. Entendeu? Então, nós precisamos de ter. Ele permitiu que o homem pecasse para que ele pudesse, então, demonstrar a sua graça. Eu coloco aqui no final que ele, para demonstrar essa graça, precisava existir o pecado. E talvez até essa graça fosse aquilo que está mais próximo do coração de Deus para nos dar. Eu imagino que ele fique numa torcida, né? Assim, pô, cara, está diante de ti, não vai nessa, não faça. Que legal que não fez. Não deixa o cara. Sabe, eu acho assim que ele, sabe, fica usando a expressão humana, porque nós não teríamos outra, ele fica na maior torcida de que a gente ouça e obedeça a voz do seu Santo Espírito. Na verdade, Deus preferiu correr o risco de ser traído do que fazer robozinhos. Do que nos transformar em robôs. Pois não, Kiko? Eu acho que talvez correr o risco, na interpretação, não seria até a palavra mais adequada. Porque na verdade não correu o risco. Né? Eu acho que tudo faz parte do plano da redenção. Né? Ele tinha que demonstrar amor, e o amor de Deus é incondicional. Então teria que acontecer alguma coisa que tornasse esse amor incondicional. Né? Porque amar alguém que te ama de volta não é incondicional. É fácil, é recíproco. E a quebra da reciprocidade se dá com uma quebra. E acho que o plano de Deus, desde o princípio, é um conceito que é tratado como Felix culpa. É uma culpa feliz, uma coisa ruim que trouxe uma coisa maior. Tem uma frase do Agostinho que estava achando aqui, Agostinho de Pona, que diz, não sei se vai usar uma frase de Agostinho. Não, fica à vontade. Tratando a respeito desse assunto, pois a Deus lhe pareceu melhor trazer o bem a partir do mal do que não permitir o mal como um todo. Considerando que ele ia demonstrar algo muito mais sublime a partir dessa queda. Se estava falando de Rudy Cruz, né? Se nunca tivesse havido aquele fruto no Éden, jamais teríamos visto a demonstração de amor maior de toda a história da humanidade através da cruz. Então, e não foi só um risco, acho que foi um plano mesmo, né? Quando ele denunciou o próprio Evangelho lá no Éden, falando que ia pisar na cabeça e ia dar de olho naquilo, falando assim, agora você errou, eu vou te mostrar o que é amor, lá na frente. Eu acho que esse é o plano. Alguns pecados são piores do que os outros. Em sentido geral, a palavra ensina que ser culpado de um pecado é o mesmo que ser culpado de todos. Quando nós olhamos Tiago 2,10, então não existe olhando nesse aspecto da palavra. A Bíblia também diz que há pecados em maior grau ou menor. Aquele que está lá, Lucas capítulo 12, versículos 47 e 48, o servo que conhece a vontade do Senhor e não prepara o que ele deseja, nem realiza, recebe então maior punição. Aquele, no entanto, que não conhece e pratica as coisas que merecem castigo, por desconhecer, acaba sendo punido com menores
com menor castigo, né? Há dois tipos de pecados que são comuns e que a Bíblia indica esses dois tipos. Pecado da ignorância. Nós pecamos muitas vezes sem saber que estamos pecando. Porque, embora a gente tenha lido 200 vezes a palavra de Deus, nós não temos a palavra de Deus toda compreendida no nosso coração. E o pecado não se restringe aos 10 mandamentos. O pecado se restringe a uma série de nuances que, se a gente não tiver firmado na palavra, a gente entra. Quantas vezes a gente já teve numa roda de amigos e tal, e que de repente começa a surgir aquelas conversas de duplo sentido? Verdade? Amigos de trabalho, amigos que não conhecem ao Senhor, aquelas conversas de duplo sentido. Eu vou ficar ali? Nossa. Então o pecado ele apresenta muitas nuances. Por ignorância eu posso pecar. Ele dizia a Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Atitudes muitas vezes que a gente toma, que não estão de acordo com a palavra de Deus. Mas nós tomamos a atitude por desconhecer. Por desconhecer. 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 2 e 3. Dou graça a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para ministérios, a mim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor, insolente, mas alcancei misericórdia, porque o fiz na ignorância. O apóstolo Paulo estava tomando aquela decisão que a gente conhece de perseguidor, achando que estava certo, achando que estava fazendo a obra de Deus. E que depois que ele tem esse encontro com Jesus, ele começa a perceber que, eu estou andando na contramão do Evangelho. A primeira, João 19:11 também fala disso, e ainda Romanos 12:2. Romanos 2:12. Alguns tipos de pecados são também comuns, né, que a gente já tinha falado. Falando da ignorância e o pecado deliberado. O povo de Israel foi alertado sobre isso. Por exemplo, em Números, capítulos 15, de 29 a 31, nós lemos que os pecados que eram cometidos de forma premeditada e intencionalmente eram punidos severamente. E não havia expiação de sacrifício a esse tipo de pecado. Quando eu maquino o pecado, quando eu intencionalmente eu peco, quando nós pegamos lá Hebreus 10:26, fala disso. Não tinha como expiar esse pecado. O pecado da carne é deliberado, pois cada um decide a respeito dele. Nós decidimos. Aquele exemplo que eu dei no sábado, né? A decisão ali é minha. Eu vou só relembrar o exemplo que eu dei no sábado, que ocorreu no domingo passado. Eu vim no centro, que eu moro ali no Cariante, vim no centro cedinho, que eu precisava comprar carvão na feira, precisava ir no mercado comprar um negócio lá, e olha, embora às 7:30 da manhã, onde é que tem vaga? Tinha uma vaga, em que estava assim no chão, uma cadeira de roda. Significa que para mim não é permitido. Mas veio aquilo assim, não, eu só vou ali num instantinho, biquei o carro para ali, e a voz do Senhor na minha mente disse: você está errado.
glorifiquei a Deus, porque assim o Espírito Santo me falou. Eu glorifiquei a Deus porque no mesmo instante eu virei e tirei o carro dali. E o Senhor me mostrou uma vaga mais na frente, escrita, idoso. Sim, eu tenho a plaquinha de idoso, eu sou um idoso assumido. Está vendo? Mas a decisão foi minha. O Espírito Santo me falou ao coração, mas a decisão é minha. Então, o pecado deliberado, eu maquino, eu decido. Eu sei que está errado, eu não sabia que estava errado. Com aquele negócio bem grande no chão. Eu não sabia que aquela vaga não era para mim, não era para mim. Mas a decisão é minha. Agora, a lista de pecados na carne, que nós vemos lá em Gálatas, possui semelhanças em outras elaborações, em outros textos de Paulo. Isso eu vejo assim, para que nós possamos perceber a importância disso. Por que isso? São pecados que às vezes fogem ao nosso crivo. São pecados que às vezes fogem ao nosso crivo. Esse exemplo sabe? Pô, eu vou ali e já volto. Quanto tempo esse eu vou ali e já volto? E no momento em que eu vi que eu fecho o carro e viro as costas, chega alguém que precisa daquela vaga. Cadê o eu vou ali e já volto? E a Cleusa diz lá em casa que quando eu saio eu não... Encontrar um, encontrar outro. Vamos ver. Cadê o eu vou ali e já volto? Olha, para vocês terem uma ideia, eu levo 4 horas para caminhar e correr todo dia. Será que eu faço isso todo dia? Faço só isso? Não. Vem como é que está? Oi, querido, tudo bem? Como é que você está? Vai com Deus. Não, como é que vai? E assim, eu vou correndo e vou caminhando e fazendo isso eu levo 4 horas. Eu acho que dá aí uns 23 quilômetros, indo e voltando da minha casa. Mas dá para fazer em menos. Mas por que eu faço em menos? Porque eu não vou ali e já volto. Nesse vou ali e já volto, acontece muita coisa nesse meio. Outro dia eu passando, saiu do mato assim, uma mulher e queria fazer o programa comigo. Mano, aí eu não tinha bem entendido, que eu estava meio fora de sintonia. Que eu vou ouvindo a palavra, eu vou cantando, eu vou orando, Aí entrou em choque com o que eu estava fazendo. Aí, como é que é? Pois é, porque aqui vamos ali, no santinho e tal. O que eu vou dizer? Senhor, me dá a palavra. Aí eu comecei a falar para ela do amor de Cristo. Eu comecei a falar para ela que Jesus Cristo podia mudar a realidade dela. Sabe, assim, ela foi. Deus pode mudar a tua vida, mas você precisa querer. E eu fui assim, eu cheguei no final do meu percurso, era menos de 500 metros. Quando eu voltei, não vi mais a mulher. Então está atento. Porque assim como grosseiramente poderemos ser atacados sutilmente. Por isso, a Bíblia apresenta em vários momentos essa questão do pecado e aqueles pecados que são mais comuns, queridos. A seleção que Paulo apresenta, algumas superposições, há elementos que de alguma forma são similares, né? Ou que se repetem. No entanto, nós podemos perceber que ele organizou 15 itens em 4 grupos principais. E esses grupos representam a base da qual todos os pecados derivam. Quais são eles? O pecado da imoralidade, prostituição, impureza, lascívia,
E dentro desses pecados nominados, ele apresenta, o diabo nos apresenta algumas opções que não são pequenas. Um leque para que a gente possa escolher. Ele nos apresenta em cada item desse a prostituição. Prostituição, o que é prostituição? O leque é grande. A lascívia nos encaminha para a prostituição. A palavra é de duplo sentido. Que se a gente continuar nisso, vai nos encaminhando sutilmente para a prostituição. E esse leque da prostituição, ele é grande. Aquela foi grosseira comigo. Mas tem uma série de outras maneiras de abordar, que se a gente não estiver atento na palavra de Deus, a gente cai. Ou chega bem perto disso. Né? Então, dentro desse grupo da imoralidade, prostituição, impureza, lascívia. Pecados sobre os falsos deuses, a idolatria, a feitiçaria. E nessa feitiçaria ocorre uma série também de nuances que também nós precisamos perceber. Idolatria não é só adorar um Deus pagão. Idolatria é tudo aquilo que eu coloco no centro da minha vida, ao invés de o Senhor ser o centro. Olha, eu posso ter aquele sonho assim de jovem, né? De casar, de ter a sua casa própria, e aí a noiva está aí, o tempo está passando, o futuro sogro já está olhando meio atravessado, mas eu ainda não tenho moral. Aí eu começo a me maquinar. E eu começo a trabalhar. E isso começa a ocupar o centro das minhas preocupações. E o Senhor passa a ser o de lá. É uma boa preocupação? É justa. Justa. Mas não é justificável que ela venha a ocupar a minha vida, o meu pensamento, 100% por dia, no dia. Então, idolatria não é só adorar o ouro, a pedra, o bronze, o plástico. Tem santinho que até jeito. Não é só isso. É também e principalmente aquilo que nos traz grande preocupação e que isso toma o lugar de Deus na nossa vida. Veja que há um leque aí colocado. Pecados de excesso. Aí quando a gente pensa em pecado de excesso, nós achamos que o cara bebum, essa aí é pecador. Mas nós, como crentes, comemos para burro. Quantas vezes nós passamos da conta? Quer ver isso? E a própria sociedade nos estimula isso. Você já foi a um restaurante desse buffet livre, em que tem um prato assim, desse tamanhozinho? Não, o prato é desse tamanho. E aí você vai lá e bota, e depois na hora de comer, você já está com os olhos revirados. Não aguenta, né? Parece que não acaba nunca. Estamos nessa. E saímos empachados. E saímos agoniados. Eu estou fazendo um tratamento aí para a redução do peso, né? Graças a Deus já foram 14 quilos e 700 gramas. Cara, tem uma foto lá, eu pançudão assim, né? E a outra foto já meio legalzinho. Ainda não cheguei no meu objetivo. E a gente acaba entrando numa dieta, e que quando a gente sai daquela dieta, a gente se sente mal. Minha filha fez aniversário agora dia 6, aí comprou lá uma pizza e não faz parte mais do meu cardápio. Eu comi 2 fatias daquela pizza, gente. Eu tive que dormir praticamente sentado, porque parecia que estava voltando tudo. Eu caminhei aí.
A minha realidade não é mais aquela realidade de comer 3 fatias, 4 fatias. Eu agora caminhei aí. Eu disse, Senhor, perdoa-me. Então, são situações em que a gente precisa cuidar dos excessos. O pastor hoje falou de uma outra coisa, que é a questão da murmuração. Parece que a gente tem opinião sobre tudo e sobre todos. E isso é pecado. Nós nunca vimos, na maioria das vezes nós não sabemos exatamente qual é a real situação e damos opinião. Não é assim. Pecados de relacionamentos, inimizades, porfias, ciúme. É interessante que Paulo está falando tudo isso para o povo de Deus. Nós não estamos conversando com aquelas pessoas que não têm compromisso com o Senhor. O apóstolo Paulo está falando tudo isso ao povo de Deus, no nosso clã, no nosso grupo. Nós temos tudo isso e que nós precisamos cuidar. Ele está chamando a atenção para que a gente não volte à situação anterior que a gente vivia. A prostituição, como eu quero agora dissecar um pouco desse tema, a prostituição também pode ser traduzida como imoralidade. É um termo utilizado pelo apóstolo em outras passagens que nós estamos vendo aí. Até seria bom que você pudesse, você que está em casa, anotar essas informações. Eu, no final do curso, eu vou disponibilizar esse material, tá? Para que você possa rever e estudar esses textos que nós, por uma questão de tempo, não temos como abrirmos, né? A impureza, esse conceito inclui não só ações, mas também palavras, pensamentos impuros, intenções impuras. Ligado tudo isso, veja que esses pecados, ele tem interligações, eles não são distintos. A lascívia pode me encaminhar à prostituição. A lascívia pode me encaminhar a impurezas. A lascívia pode me encaminhar, está vendo? Então, elas têm interligação de forma sutil, mas elas têm interligação. Ok? Então, as impurezas de pensamento, as impurezas ligadas à imoralidade. Já a lascívia, ela, ou indecência, ou libertinagem, ou devassidão, também são utilizados por Paulo em outras epístolas, como Romanos 13, Coríntios e Efésios. Esse termo enfatiza a falta de domínio próprio. Quando nós somos levados por esses ventos, nós estamos percebendo, nós estamos dando a entender que nós não temos domínio próprio. Quando estamos num grupo e esse grupo começa a ter umas conversas que não nos agradam, mas que a gente parece que está preso ali, está nos faltando domínio. Onde a pessoa se entrega, ela não tem uma reação contrária àquilo que está acontecendo. A idolatria, nós já vimos, refere-se à adoração não só de imagens, é a adoração a cultos falsos e falsos deuses, pessoas, objetos ou qualquer outra coisa que a adoração ao verdadeiro Deus fica colocada em segundo plano. Há uma ligação com os pecados relacionados à imoralidade, visto que no paganismo, à época, havia muitos cultos e rituais completamente fundamentados na imoralidade e na sexualidade ilícita. Feitiçaria. Essa palavra traduz pelo termo grego, pharmakeia, que basicamente não possui uma conotação moral, porque
Essa palavra, na nossa língua, significa farmácia. Mas, quando nós olhamos aqui já o segundo termo, nós vemos que ela está se encaminhando para um outro lugar. Do grego, ela pode ser traduzida como droga, remédio, veneno ou poção. O que é uma poção? Quando nós olhamos quem fazia a poção era manipulada por elementos. Assim, na antiguidade, também Paulo, na época de Paulo, passa pessoa que manipulava drogas, muitas vezes era identificada como um mago. Havia as coisas, né? E, portanto, o termo é aplicado pelo apóstolo Paulo no sentido de bruxaria. Que a pessoa busca em formas de poções e encantamentos um poder sobre-humano, refletindo uma fé num tipo de magia ao invés da confiança em Deus. É esse o sentido que o apóstolo Paulo está querendo dar à questão da feitiçaria. Inimizade se refere à hostilidade, à antipatia, às porfias. Disputa, discórdia, rixa, busca de superioridade sobre os outros, tudo isso na nossa comunidade. Ciúmes. Paulo menciona esse termo em conexão às questões das disputas. As iras, ela está diretamente relacionada com as inimizades, com as porfias, com os ciúmes, que são resultados de exposição da nossa cólera. Discórdias, aplicado no sentido de ambição egoística. E esse tipo de comportamento resulta sempre em reações contrárias às opiniões das outras pessoas, conforme nós vemos nos textos aí colocados. Dissensões é um tipo de discórdia. Ou seja, o homem é levado por motivos egoístas a buscar honra para si a qualquer preço. Romanos capítulo 16, 17 fala disso. As facções são formações de grupos que tramam contra os outros, ameaçando a unidade da igreja. Ameaçando a unidade da igreja. Não são as facções criminosas que nós conhecemos aí, mas são grupos dentro do corpo de Cristo que trabalha de uma forma semelhante. De uma forma semelhante. A inveja, isso é terrível, né? Isso é terrível. E a inveja é uma das coisas que apresenta muitas formas sutis. Se apresenta de muitas formas sutis. O pastor falou de promoção hoje, né? A questão da inveja. Alguém que dois estão disputando uma promoção no trabalho e não sou eu quem vai, mas o outro. E aí? É um sentimento de descontentamento pelo que o outro possui. É um sentimento que leva a pessoa a se consumir. A inveja faz mal. A inveja pode me fazer adoecer o corpo. Ela é tão perniciosa, que ela pode me fazer adoecer. É engraçado. Se ela valesse a pena, se a inveja, pelo menos trouxesse uma dor de barriga no outro, né? Mas não. Eu estou morrendo em casa, me contorcendo e perdendo o sono por inveja, enquanto que o outro está dormindo. Tranquilamente. Vale a pena? Vale a pena? É. Então, assim, ó, e eu estou lá no ladinho dele, né? Rindo, brincando e tal. E eu, cada vez mais, as minhas tripas se contorcendo e condoendo por conta de algo que não vai fazer nada no outro.
Veja o que acontece, né? Qual é o resultado disso? Poxa, a Bíblia fala de Caim. Por que Caim não atendeu o conselho de Deus? Deus disse, cara, o teu negócio não está legal. Sabe assim, você não teve esmero em fazer isso. Você não teve esmero em escolher os elementos para o sacrifício. Olha o teu irmão. Ele foi lá cuidadosamente e escolheu o que ele considerava de melhor. Ele não pegou uma ovelha velha, cansada, manca, cega. Ele escolheu aquilo que poderia, no futuro, dar a ele lucro. Escolheu o melhor. E aí Deus fala para Caim, toma aí, espera um pouquinho. Se você tivesse tido esmero na decisão que você tomou em sacrificar, tu acha que eu não teria aceitado o teu sacrifício? Presta atenção, Caim, no que você está para fazer, porque Deus é onisciente. Deus sabia o que ia acontecer. Mas ele chama atenção. Presta atenção, Caim, fica esperto. Fica esperto, porque a decisão de que tu vais tomar daqui para frente vai recair sobre ti. Pois não, meu querido? Uma coisa interessante, talvez, para comentar, eu acho que vale para todos eles, eu vou usar a inveja apenas como ilustração, que na verdade, quando a gente fala de pecado, ela já está subentendendo que é uma atitude negativa, como de fato é. Né? Ela é sempre uma distorção de uma qualidade. Então, por exemplo, o fato de poder olhar outra pessoa, perceber que tem diferenças, isso deveria me estimular a amar essa pessoa, a reconhecer a operação de Deus na vida dela, e também, no caso de ver, puxa, aquilo que ela está fazendo é bom, então isso vai ser bom para mim também, e nesse sentido copiar essa atitude e tentar até fazer melhor a própria competição, né? No sentido de, poxa, ele está fazendo muito bem, eu preciso melhorar a forma como eu estou fazendo até para, né, como disse Paulo, né, quem corre seja o primeiro, né, nesse sentido, ou seja, coisas construtivas, né? Quando a gente fala do pecado, a gente já está vendo que isso virou algo negativo. Então, eu não posso, então eu vou diminuir o outro, eu vou destruir a pessoa do outro para que o pouco que eu estou fazendo pareça bom, pelo menos aos meus olhos. Né? Isso é bom. Isso valeria também para dizer das outras discussões, etc. É sempre... Em todas as áreas da nossa vida. Eu não quero ouvir o que o outro diz, porque o que eu tenho a dizer é mais importante, coisas assim, né? É sempre uma distorção. Em todas as áreas da nossa vida. Por isso que eu estou levando a você que está em casa e a nós que estamos aqui a perceber que uma coisa está engajada na outra. Há uma ligação, entendeu? Essa divisão é apenas didática, mas o pecado em si, ele está engajado um no outro, sabe? E quando a gente toma essa atitude de olhar e aprender e aplicar, nós estamos andando na contramão do pecado. Eu acho que é bem por aí, entendeu? É bem isso. Às vezes usa-se uma palavra inveja santa. Isso é mentira. É um jogo de palavras, é aquele negócio. Não, eu vou olhar, puxa, está indo tão bem, eu vou buscar eu quero fazer isso igual, também. eu quero caminhar então, por isso aí. vai edificar, né? Pois não, meu querido. O próprio Paulo estimula isso quando diz, seja meus imitadores como você disse. Sim. Ele está estimulando uma inveja, entre aspas, né? E seguindo a mesma lógica da distorção de uma qualidade, a gente tem tanto essa distorção negativa da admiração que se torna uma inveja, porque ao invés de admirar a pessoa, tu inveja ela, tu não queria ser como ela, tu queria tomar o lugar dela. Tu tem também a própria idolatria de pessoa, que é quando tu perde a tua personalidade, tu abre mão da tua personalidade para viver a personalidade de alguém que tu admira demais. Então são duas distorções possíveis do que seria uma coisa boa. É sutil, né? É sutil, né? Tanto para cima quanto para baixo é pecado. O equilíbrio é o... É sutil. Por isso que a gente precisa. Comecem a ler e reler João 14, 6. Eu acho que a base de tudo está aí. João 14, 6. Ou eu ando no caminho, ou eu ando na freeway. Estou dando uma dica já para o próximo capítulo.
embriaguez, né? Glutonaria, já falando nisso, o termo aplicado por Paulo trata de estima uma vida desenfreada, extravagante. Glutonaria é uma atitude que aquele freio que a gente tinha não foi colocado. Engraçado, né? A gente acaba acostumando. O prato lá em casa desse tamanho. E quando a gente passa disso, não fica legal. Não fica legal. Eu sou o homem das folhas. Salada de não sei o quê, né? Embaixo, arroz integral. Né? Quando tá legal, tá gostoso e passa daquela quantidade, a gente não se sente bem. Então a gente precisa cuidar desse fruto. A gente precisa cuidar, para que a gente não escorregue para um outro caminho. Como é que o Senhor vê o pecado nos seus filhos? A maneira como Deus lida com o nosso pecado é uma das bênçãos de salvação. Ele não nos olha como pecadores, mas Ele ainda tem a esperança da nossa regeneração. Então, queridos, nunca digam para uma criança que, olha, Deus castiga. Porque Ele vai sempre olhar um Deus que está com o porrete na mão. Mas quando nós olhamos aqui, Deus, quando olha para nós, Ele olha no sentido de ter a esperança de que eu me arrependa daquilo que eu fiz, confesse e deixe. Aí eu alcanço a misericórdia. Ele está muito afim mesmo de me conceder a misericórdia. E ele fica na maior torcida. Eu imagino assim, né? Eu sou muito de voar. Eu imagino lá no céu, né? Eu pisei na bola. Aí, pisou na bola. Silêncio geral no céu. Na expectativa de que o Espírito Santo já tocou em mim. E na expectativa de que eu me arrependa. Me arrependi. Senhor, eu não fiz a tua vontade, perdoa-me. Uma festança lá no céu, o cara se arrependeu, o diabo perdeu. É isso que o Senhor vê em nós, nessa questão do pecado, de que nós tomemos a decisão de perceber que pisamos na bola e precisamos nos arrepender, confessar para alcançar misericórdia. Então, existe saída para o pecado. Glórias a Deus! Existe saída para o pecado. Talvez alguns dos professores que a gente conhece, que dá essa disciplina de amar teologia, esteja me achando meio estranho de não falar do pecado. Eu estou mostrando apenas. E quero incentivar e deixar mais evidente ainda a saída. Porque na primeira aula eu fiz questão de dizer, o pecado você não precisa vir aqui para aprender. Agora, nós precisamos estar aqui relembrando que essas coisas existem, elas são sutis, o diabo não é tolo, e quanto mais forte você é na fé, mais estratégia sutis ele vai usar para nos levar. Não aquele que grosseiramente não conhece nada. Não, mas quanto a nós, ele é sutil. Olha, veja o que ele fez com Jesus. Jesus é batizado, é levado para ser... E aí o que ele usa? De sutilidade. Sutilidade usando parte da palavra de Deus. E se Jesus não tivesse domínio da palavra, Jesus se jogava lá de cima. Tu quer ver como eu vou transformar isso aqui em pão? Pim! Não é isso. Nós precisamos estar
mergulhados nesse livrão, para que nós possamos arrebentar a boca do balão. Não sozinhos. Ajudados em todo o tempo pela ação do Espírito Santo em nós. É assim que tem que ser. É isso que o Senhor está torcendo em nós. Aquele que nega ter pecado, está pecando já, cara. Ah, não, mas eu não peco, eu não roubo, eu não mato. Já viu? Tem gente que fala isso. Ah, não, eu não peco, eu nunca roubei ninguém, nunca matei ninguém. Ah. E o resto? As coisas que você pensou. Outro dia, passando lá perto do Campo do Havaí, eu presenciei uma cena, eu não gostei, eu tive que falar. O pessoal lá do Havaí plantou um bananal. Então, bonito aquele negócio. E tinha um cacho bonitaço, está dentro de uma cerca. Aí eu estou passando ali, estou caminhando já no final da minha etapa. Um cara chega lá, arrebenta a cerca, já vai com o facão e diz: ó, amigo, pô, isso não é seu. Isso aí pertence a alguém, tem uma cerca. Isso pertence a alguém. Quem plantou quer colher, cara. Eu não estou roubando do supermercado. Meu, qual é a diferença? Ladrão é quem rouba no supermercado. Qual é a diferença? Gente, pecado é pecado. Não importa onde eu cometa, pecado é pecado. Então, quando eu digo que não cometo pecado, já pisei na bola. Porque ser cristão não nos isenta de pecar. Mas tem algo legal nisso. Quando eu reconheço, 1 João 8, de 8 a 10. O Espírito Santo nos mostra. Eu defino. 99% do cristão, quando é tocado pelo Espírito Santo, decide retornar. Retornar aonde? Retornar a João 14, 6. Pois não, minha querida? Faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. Uma vez ou outra, durante o dia, lê a Bíblia, lê um versículo isolado, lê um louvor, mas a gente, às vezes eu estou falando de mim. Você fica um dia inteiro e você só vai orar na noitinha, você já está cansada, aí você não se dedica na palavra de Deus, você não tem continuidade, você não tem comunhão com Deus. Aí você está se desviando, sim, você tem que se desviar do pecado, mas se você não tiver continuidade na palavra, não tiver comunhão com Deus, não tiver, você pode ser uma pessoa que você está há anos na igreja e você vai se pisar na bola, você vai se meter em pecados horrendos. Então eu creio que tem que ter continuidade, tem que ter comunhão, tem que ter continuidade na palavra, estudar a palavra principalmente. Então eu estou dizendo isso porque em mim eu vejo isso e eu tenho que mudar muito isso. Todo dia a gente está nessa. Quando nós pecamos, nós perdemos a luz. Se dissermos que estamos em comunhão com Ele e andarmos nas trevas, nós estamos mentindo. Nós perdemos a alegria. Eu duvido que um crente, ao pecar, tenha alegria. Sabe por quê?
Porque nós temos dois tipos de alegria, aquela que todo mundo tem e a outra que é dada pelo Senhor. Então, Salmo 51, 12. Esse Salmo 51, ele só surge depois que o profeta Natan vai a Davi e conta uma historinha para ele. Pô, cara, tu vê só o que acontece? Pô, o cara tinha só uma ovelhinha, e aí o outro lá, ricaço, recebeu uma visita, e ao invés de matar uma das ovelhinhas lá do seu rebanho, foi pegar do cara, e ele já ficou irritadão, a fim de pegar o cara, pega esse aí. És tu. Você fez isso. Aí ele cai em si. Eu acho essa palavra extremamente importante. Cair em si. Ela só aparece na Bíblia 2 vezes. Uma com o rico, que ele abandonou a família, se encheu de dinheiro, foi para casa, depois acabou criando porcos. E aí ele cai em si. E uma outra vez, que eu acho muito lindo, quando o apóstolo Pedro está preso, e o anjo vai lá, cara, levanta, pão, cai as algemas, abre o portão, eles vão andando, os portões vão se abrindo, e Pedro não sabe se ele está sonhando ou se ele está acordado. E depois, quando chega lá na frente, que ele está livre, o anjo vai embora, aí ele mesmo diz, e caindo em si, aí é onde ele vai para a igreja que está reunida na casa de uma irmã, onde Rode, que era a serva, veio atender a porta. Ficou tão apavorado que fechou a porta e correu para dentro. Pedro está aí fora. Ele caiu em si. Essa expressão usada 2 vezes na Bíblia e que tem um valor imenso para nós. Tá? Tem um valor imenso. Nós precisamos perceber o nosso pecado e cair em si. Isso significa o quê? Errei. Eu não quero mais essa massa. Salmo 51, versículo 12, fala isso. Poxa, não me deixa, Senhor, eu perdi a alegria da salvação. E sustém-me como um espírito voluntário. João 15. Tenho-vos dito isso para que então, é importante. Quando nós pecamos, nós perdemos a alegria. A perda da paz. O cristão tem 2 tipos de paz. A paz de Deus, a paz com Deus, que independe da nossa condição espiritual. Eu estou em casa, tranquilão e tal, estou em paz. Não estou? Qualquer um está em paz. Está todo mundo em paz, aí agora na laje está vendo o churrasquinho do domingo. Está todo mundo em paz por aí. Todo mundo tem. A ausência de problemas, ou seja, assim, a ausência daquilo que pode nos tirar dessa situação assim estável, pode nos tirar dela e nos levar para uma situação de instabilidade. Isso é paz que todo mundo tem. Mais. Romanos capítulo 5, versículo 1, diz que a paz de Deus desfrutada apenas por aqueles cristãos que estão vivendo dentro da vontade de Deus. É aquela paz, e o pastor, não foi o pastor que falou hoje, foi um outro pastor que eu estava ouvindo uma outra mensagem, que mesmo em meio à dificuldade da perda de alguém, nós estamos com ela. Hoje é dia 14, né? Dia 12 fez um ano e 2 meses que a minha mãe faleceu. 96 anos. E aí fica todo mundo pois é. Não, nós estávamos em paz. A primeira atitude nossa foi louvar ao Senhor. Senhor, eu sei que a carruagem do teu anjo veio buscá-la e ela está com você. É dessa paz que ele está falando. É dessa paz. Que mesmo em meio à dificuldade, mesmo ao problema, isso nos sustenta. Isso nos sustenta. A perda do amor. 1 João 2,5, mas qualquer que guarda a sua palavra,
o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisso conheceste que está nele. 1 de João 2, 15 a 17, não ameis o mundo, nem o que há nele. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se o amor não está nele, ele não está vivendo esse sentimento, essa coisa legal na sua vida. Né? As concupiscências, os desejos da carne, tudo isso nos leva ao pecado. Isso não vem do Pai, mas vem do mundo, esses desejos. E o mundo passa com os seus desejos, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. A perda da comunhão. A proporção que nós vamos pecando, nós vamos nos afastando dos nossos irmãos na fé. Nós vamos sempre achar uma desculpa para não ir na igreja. Ou quando vamos, chegamos atrasados, saímos antes. Sentando lá de longe dos outros. Não entramos naquele processo de cumprimento só. 1 de João, capítulo 1, versículos 3, 6 e 7, diz isso. O que vimos, o que ouvimos, isso vos anunciais para que também tenhais comunhão conosco. E a comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. Se dissermos que temos comunhão e andarmos nas trevas, ou seja, se nós dissermos que temos comunhão, mas andarmos na prática do pecado, nós estamos mentindo. Mas se andarmos na luz como Ele está na luz, aí nós temos comunhão. Não só vertical, mas comunhão sincera horizontal. Não só comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas também comunhão com os nossos irmãos. Porque o sangue de Jesus purifica o nosso pecado. A perda da confiança. 1 de João 3, 19 e 22. E nisso conheceis que somos verdadeiramente, e diante deles asseguraremos o nosso coração. Sabemos que, se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração. E Ele vai fazer o quê? Amados, se o nosso coração nos condena, temos a confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedimos, a partir do nosso reconhecimento, a partir do nosso cair em si, a partir da nossa confissão, coisas vão acontecer. E a confiança vai ser restabelecida. Perda do testemunho. Quando nós pecamos, nós perdemos o testemunho. A perda do galardão. Quando nós nos mantemos no pecado, nós perdemos o galardão. O que é isso? Galardão são comendas que o Senhor concede àqueles que, de alguma forma, estão realizando a obra do Senhor. Nós podemos ser salvos, mas seremos soldados rasos. É ruim, hein? É ruim, hein? Há ainda mais uma perda definitiva, segundo alguns teólogos. Lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 29 e 30, Paulo dá uma dura na igreja de Corinto e diz o que está acontecendo lá. O que é que ele diz? Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. E aí ele chama a atenção. Não é à toa, é por causa disso que entre vocês existem muitos que são fracos na fé, outros tão fraquinhos que parecem doentes, e sem contar aqueles que morreram.
espiritual e fisicamente. Porque quando nós olhamos assim a palavra de Deus, nós vemos que mala Deus mata. Eu quero só lembrar um texto. Vocês sabem que na lei antiga, quando um irmão falecia e não deixava herdeiro, o cunhado casava-se com a viúva para que deixasse o primogênito se tornasse herdeiro daquele que faleceu. E teve um cabra lá, o irmão faleceu, certamente a cunhada era jeitosinha, ele se casou com ela, mas ele mantinha relações com ela, e na hora da liberação do sêmen, o que ele fazia? Ele fazia isso fora dela. E ela reclamou para o sacerdote. E o que é que Deus fez? Matou o cara. Está na Bíblia. Matou o cara. O outro lá matou o outro porque pisou no pé. Mala. Matou o cara. Entendeu? Então assim, ó, a palavra de Deus, o apóstolo Paulo está dizendo que muitos desses malas que estavam entre vocês, Deus matou. E tem outros que estão fraquinhos na fé, outros que estão até doentes. É preciso mudar de atitude. É preciso mudar de atitude. Porque Deus é justo. O teólogo Charles Renner aponta 3 fontes por onde flui o pecado. A fé deve ser o primeiro elemento de resistência às investidas de Satanás. Por isso a irmã disse, nós temos que estudar a palavra, nós precisamos estar firmes, nós não podemos baixar a guarda, nós não podemos mesmo. A fé deve ser o primeiro elemento de resistência. Ela é a vitória que vence o mundo, conforme 1 João, capítulo 5, versículos 4 e 5. A fé nos identifica com a obra de Cristo na cruz. Quando o cristão tem fé, ele possui defesas adequadas contra as circunstâncias que o mundo oferece. O mundo, Satanás, existe em oposição ao povo de Deus. O sistema do mundo é forte de pecado quando alguém se conforma com ele. Lá em João, capítulo 15, versículos 18 e 19, Satanás é o líder que controla isso. Sua principal característica é a falsificação. Embora ele possa usar qualquer tática, ele procura usar qualquer tipo de tática para nos derrotar. E qual é a nossa defesa? Devemos, diversos textos bíblicos podem nos ajudar nessa luta contra a falsificação do mundo. A armadura, Efésios capítulo 6, versículos de 13 a 19. O conhecimento das suas estratégias, segundo aos Coríntios, capítulo 2, versículos 10 e 11. E sabedoria e vigilância. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes. Não fiquem andando como se fossem bêbados. Não fiquem andando como pessoas que não têm o juízo no seu devido lugar. Sejam sóbrios e sejam vigilantes, porque o diabo não desiste de nós. Ele também não desistiu de Cristo. Quando nós vemos ali o final da tentação, a palavra de Deus diz que o diabo o deixou para sempre. Não, por um momento. Então, se ele não desistiu de Cristo, ele também não vai desistir dos seguidores de Cristo. Então, nós precisamos ter 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, bem claro na nossa mente. Aliás, todos esses textos nós precisamos fazer correr na nossa veia. Porque se isso não corre na nossa veia, queridos, nós vamos escorregar e cair. Porque escorregar não é o problema. O problema é o cair. E ficar caído. A carne é o princípio do pecado.
pelos desejos, pelas paixões que muitas vezes nos assolam e de forma descontrolada. O controle da carne só pode ser efetivo quando nós colocamos em prática a palavra de Deus. Ele só se torna efetivo quando nós colocamos em prática a nossa crucificação com Cristo. Aí ele vai ser verdadeiro, aí vai ser a separação do seu domínio por meio da nossa associação com Jesus Cristo. Contudo, há que viva a síndrome da mulher de Ló. Tem gente que vive essa síndrome da mulher de Ló. O que é isso? O que aconteceu com a mulher de Ló? O Senhor está tirando eles do lugar do pecado. E o anjo está conduzindo. Mas parece que ela ainda quer dar a última olhadinha ao que eu estou perdendo. Oh. Muitas vezes nós temos essa síndrome da mulher de Ló. Nós pecamos, percebemos que estamos pecando, pedimos a misericórdia do Senhor sobre a nossa vida, e Ele nos concede a misericórdia, mas nós sempre temos aquele desejozinho de olhar para Deus. Não pode? Não brinque com Ele. O diabo, com relação ao diabo, o cristão não pode baixar a guarda. Fala, meu querido. Ah, sim. Sim, por favor. Eu estou fechando já aqui. Tá? Pois não. Nós não podemos subestimar o poder do diabo. Nem Cristo subestimou, hein? Nós não podemos subestimar o poder do diabo. Temos aí que está dizendo, que eu piso na cabeça. Vai pisar na cabeça? Quem vai pisar na cabeça? Quem tem autoridade para pisar na cabeça e pisará é Cristo. Tem um outro evangelho sendo pregado dizendo que o cara tem poder para pisar na cabeça. Para, cara, não entra não, porque nós não podemos subestimar o poder desse cara. Tá? Jesus reconheceu que ele é o príncipe deste mundo. Então, quando nós olhamos 1 de João, aliás, o Evangelho de João, capítulo 2, versículo 31, e combinamos com João 16, 11, nós vamos entender o que Jesus Cristo está querendo dizer em relação a isso. Ele é o líder do seu próprio reino. Ele é o maligno que se opõe à recepção do Evangelho. É ele que trabalha na cabeça das pessoas. Quando você fala de Jesus para alguém, é ele que trabalha na cabeça das pessoas para que elas achem desculpas para não receber o Evangelho de Cristo. Ele está trabalhando lá. E é certamente quando a pessoa chegar no inferno, ele vai mostrar para a pessoa, vem cá, tu te lembra daquele dia? Aquele negão lá estava falando de Jesus para ti, assim, 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 e você não aceitou? Pois é, eu trabalhei para que você não aceitasse, por isso que você está aqui agora. É meu convidado. Ele faz isso. Tá? Ele é o joio no meio do trigo. Além disso, ele é capaz de pregar um falso evangelho para tirar as pessoas do evangelho verdadeiro. Ele é capaz de pregar um evangelho que te promete prosperidade e não salvação. Ora, que história é essa de prometer prosperidade? Quando você morre, disse lá o Jó, né? Nu eu nasci e nu eu vou. Por quê? O Senhor te concede, nos concede a graça de termos aquilo que precisamos para viver decentemente. E eu tenho a experiência disso, eu não quero me prolongar. Meu pai era um estivador em Florianópolis, chegava o navio para carregar e descarregar a cada 2 meses.
E o meu pai, então, quando chegava os navios, se tinha 10 estivadores, ele dividiu a carga pelos 10. E o meu pai comprava carga de mais 2, 3 lá. Então, meu pai trabalhava com 4, 5 pessoas. O Senhor nunca deixou faltar aquilo que nós necessitávamos para viver decentemente. Então, não precisa correr atrás de prosperidade. As estratégias de Satanás, elas organizam, são planos muito bem arquitetados para atrair o cristão. Ele é sagaz, ele usa de toda a sua astúcia para enredar a cada um de nós. O diabo espreita o cristão. A sua estratégia é poderosa. O cristão não pode subestimar o poder, mas engajar-se no seu comando. E aí eu quero chamar a atenção de você para o seguinte: não perca a oportunidade de estar com outros irmãos autênticos. Não perca a oportunidade de estar com outros irmãos. Irmãos com mais experiência, irmãos que você entende, que você percebe que está realmente comprometido com Deus. Não perca a oportunidade de estar com eles, mesmo virtualmente. Porque quando nós estamos juntos, nós nos fortalecemos. Quando nós estamos juntos, é o que diz a palavra de Deus, é melhor estar em 2 do que 1. Se um cai, o outro levanta. Se nós formos atacados pelo inimigo, são 2 a contender. Então nós precisamos estar juntos. Estudar a palavra com afinco e fazer correr na nossa veia essa palavra. Por que eu digo fazer correr na nossa veia? Porque é aqui que está o sangue é a vida. A palavra de Deus é a vida. Então ela precisa estar correndo aqui junto conosco no nosso sangue. Para a próxima aula, nós queremos deixar algumas coisinhas para a gente pensar. Existe pecado contra a família? Nós podemos pecar contra a igreja de Cristo? Nós podemos pecar contra um irmão que está mais enfraquecido na fé, ou que realmente caiu, ou se desviou? Cenas para o próximo capítulo. Eu quero dizer que são 12 horas chave. Obrigado. Que Deus nos dê as condições para compreender a sua palavra. E você que está em casa, eu quero pedir que você reassista cada vez que há ali a indicação de um texto sagrado. Pare, vá ao texto sagrado, leia com atenção, leia de forma audível, ou seja, leia em voz alta, de forma que você possa ouvir o que você está lendo, porque o aprendizado vem pelo e ouvir o quê? Então, se eu ler de forma que eu possa ouvir, eu vou aprender. Que Deus abençoe a todos. Que o Senhor possa nos levar debaixo da sua paz. Muito obrigado.